Pessoal, sempre quando eu começo um vídeo utilizando essa frase, coloquem o cinto de segurança, é porque vocês sabem que a pancada que eu vou trazer é gigante. Na verdade, não é só uma pancada. Nesse vídeo aqui, gente, tá? Esse vídeo está simplesmente impecável, porque são várias pancadas, é uma atrás da outra que eu vou trazer aqui nesse vídeo para todos vocês, gente, tá? Uma bomba gigante acabou de explodir no colo de Luiz Inácio Lula da Silva e eu vou trazer essa informação que acabou de ser divulgada por um deputado federal, gente, tá? E essa bomba, ela é tão gigante que deixou o Lula chocado. Nem o Lula acreditou nesta bomba que acabou de ser confirmada por um deputado federal, gente, tá? Vocês não têm noção do que o Congresso Nacional está preparando para o Lula agora, no início já dos trabalhos, tá? Outra informação urgentíssima, tá? Um ministro acabou de renunciar o cargo. Ministro acabou de renunciar o cargo e o motivo pelo qual ele tomou essa decisão, vocês vão ficar impactados. Outra bomba que eu vou trazer também para todos vocês. E a Globo News, gente, tá? Jornalistas, não foi só um, vários jornalistas de dentro da Globo News abandonaram Lula sem dó e nem piedade. Gente, não é só um não, são vários, tá? E existe um motivo para todos eles estarem aqui abandonando o Lula da Silva. Ou seja, a situação que estava triste, caótica, para o Lula, agora vai ficar desesperadora, porque mesmo jorrando milhões dentro do grupo Rede Globo, principalmente da Globo News, não adianta. O desastre desse Lula tá tão grande que tá difícil passar pano, tá difícil livrar a cara do Lula. Então os jornalistas, né, estão aqui abandonando, gente, tá? Pulou do barco. Vocês vão entender porque eu vou trazer essa informação também completa nesse vídeo para todos vocês. Além dessas outras várias informações, eu disse para vocês, gente, esse vídeo aqui tá simplesmente impecável. Se eu fosse você, não perderia nem um segundo. Só rapidamente, não esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e compartilhar o vídeo o máximo possível que vocês puderem. Gente, esse vídeo merece o like de vocês. Deixa o joinha, senta o dedinho aí no like, no joinha, que dá uma força gigante para o nosso canal. A própria plataforma entende que o conteúdo é importante, é relevante e distribui aí para o pessoal que tem interesse nessas informações. Afinal de contas, né, um cidadão bem informado jamais será escravizado. Esse é o lema aqui do nosso canal. Certo, gente? Vamos lá, já direto aqui com as informações. Vejam bem, isso aqui, gente, é só a primeira pancada, tá? E é uma das mais leves. Vejam só, a situação de Lula é grave. E ele não deve se candidatar para perder. Vejam só o que foi dito aqui dentro do UOL, gente. Jornal de esquerda, passador de pano para o Lula. Tá sendo, gente, impossível passar pano para o Lula. E segundo aqui, o colunista, né, o comentarista aqui do UOL News, Lula não deve se candidatar para perder. E a situação do Lula mas é assim muito grave. Vocês vão entender o motivo do desespero do Lula. Vejam só. Não, só acrescentar ao que a Andressa já falou, que também nós já estamos terminando o mês de janeiro e até agora não tem orçamento aprovado, né? É um conjunto de coisas, uma tempestade perfeita que está se abatendo sobre o governo nesse momento. E aí entra um ingrediente também que o Lula, se ele perceber que a situação dele é precária e nesse momento ele certamente não vai querer ser candidato a um novo mandato, né? Não faz sentido ele se candidatar para perder. E o que é grave é que faltam 2 anos para a eleição e o PT até o momento não tem nenhum candidato competitivo. É verdade que a direita também, por enquanto, lá no seu Marçal, esses fora de série e tal, também não tem, né? A direita mesmo não tem. Aqui eu discordo plenamente, viu, gente, com o colunista aqui do portal de notícias UOL. O que o Bolsonaro mais tem é sucessor. Tarcísio de Freitas, Eduardo Bolsonaro, Flávio Bolsonaro, Michele Bolsonaro, dentre outros também, Romeu Zema, Ratinho Júnior. Tem vários, gente, tá? Eu discordo, nesse ponto aqui eu discordo. Agora, que o Lula não deve concorrer porque sabe que vai perder, isso corre um grande risco de acontecer. E ele continua, vejam só. A extrema-direita tem vários, né? E do lado do PT, o único nome que apareceu até agora, do Haddad, vai depender muito do que acontecer na economia nesses 2 anos. Então, o Lula tocou nesse assunto na última reunião ministerial, né? Que não pode esperar demais para indicar alguém no lugar dele.
né, o candidato para sucessão. Para não repetir o erro do Biden que ele cometeu com a Câmara, né, que ele demorou demais, que aliás foi o mesmo erro que o Lula cometeu em 2018 com o Haddad. Também deixou para a última hora para lançar o Haddad no lugar dele, e o Haddad teve um mês e meio para fazer campanha. Então, está funilando um monte de coisa para cima do governo, principalmente para cima do presidente Lula, que ele vai ter que dar um jeito aí agora de arrumar as coisas. Você está fora de prumo, sabe? É muita coisa ao mesmo tempo, né? Você tem a inflação dos alimentos, tem esse rolo agora dos deportados, e o governo não está encontrando, e não aparece nada de concreto, de medidas concretas que melhorem a vida das pessoas. Onde o Lula mais caiu nessa pesquisa, na última da Quest, é exatamente nas áreas em que ele era mais forte na última eleição. Quer dizer, entre mulheres no Nordeste e entre os mais pobres. Quer dizer, ele não conquistou novos apoios depois da eleição e está perdendo os que ele tinha. Aí é a tempestade perfeita para um possível candidato à reeleição, que eu acho cada vez mais difícil. Cada vez mais difícil. Eu diria praticamente impossível, né? Porque o Lula perdendo aí, né? Ele não conquistou novos votos depois que ele se elegeu à presidência da República e tá perdendo o seu eleitorado, perdeu até no seu reduto, no Nordeste, gente. As mulheres, as famílias mais pobres que votam no Lula estão sentindo no bolso e estão abandonando o Lula. E falando em abandonar o Lula, daqui a pouco, gente, tá? Jornalistas abandonando. Na verdade, já vou trazer agora. Já vou começar a trazer. Esse aqui é só o primeiro, gente, tá? Esse aqui é só o primeiro. Vários jornalistas da Globo abandonando Lula da Silva. Pulou do barco. Tipo assim, cara, se o Lula afundar, afunde ele. Nós aqui da Globo News, não. Esse é só o primeiro, gente. Vejam só aqui o Demétrio destroçando esse desgoverno Lula sem dó e nem piedade. É só o primeiro vídeo, vejam só. Ele vive no mundo da fantasia, porque o governo está convencido de que o produto é muito bom, mas as pessoas não notam isso porque falta uma propaganda mais eficaz, mais adequada, mas o produto é excelente. E aí, qual é o plano do governo? O plano do governo é colocar um primeiro-ministro que é um publicitário, Sidônio Palmeira. Mas em si mesmo, a ideia de que o publicitário se torna o super-ministro que organiza todo o governo, que esse publicitário é o publicitário que fez a campanha do Lula e que nós pagamos o publicitário para ser o primeiro-ministro do governo e preparar o governo para a campanha eleitoral do ano que vem, é transformar o Estado num instrumento de campanha eleitoral. É ineficaz, porque o governo não quer ver os problemas verdadeiros. Qual é o problema verdadeiro? As pessoas não estão satisfeitas com a economia. Eu quero voltar aos Estados Unidos. Enquanto Biden e os democratas diziam que a economia americana era uma maravilha, Trump dizia que a economia americana ia mal e o povo concordava por causa da inflação de alimentos. Então o povo não via essa maravilha cantada pelos políticos. E o resultado lá dos Estados Unidos foi aquele, o resultado nas pesquisas de opinião aqui no Brasil é o mesmo. É reprovação do governo quando o PIB fecha em mais do que 3,5%. Ou seja, há um descompasso entre o número oficial que mostra uma boa economia e a percepção da economia. Aí entra aquela questão do IBGE. Será que os índices divulgados pelo IBGE do Postman, do Lula, são realmente confiáveis? Só faltou o Demétrio falar sobre isso, mas ele preferiu, né? Tipo assim, se o povo for inteligente, tá percebendo o que tá acontecendo. Que as pessoas têm muito em função da inflação, não só por causa disso, tem a ver com a falta de credibilidade do governo e tal, mas muito por causa da inflação. Qual é a solução para isso? Tratar da economia. No Brasil, todo mundo sabe, menos o governo, precisa de um choque fiscal. Sem o choque fiscal, a economia tende a entrar em estagnação, talvez até em recessão, no final do ano, início do ano que vem, que é o ano eleitoral. Com um choque fiscal, nós teríamos uma recessão mais cedo e a possibilidade de recuperação com juros mais baixos no ano eleitoral. Raramente, o que é o correto do ponto de vista econômico também é o correto do ponto de vista da popularidade. Nesse caso a atitude correta do ponto de vista econômico seria boa para o governo do ponto de vista da popularidade no ano eleitoral. Mas vai explicar isso para o governo que acha que o gasto público é a base do crescimento da economia.
Fazer o quê, né, gente? Tá? Vai dizer pro Lula que ele tem que cortar gastos, né? Ministro Haddad já teve várias reuniões, mostrou, olha, tem que cortar gastos. Um exemplo clássico, para quê? Quase 40 ministérios, 39 ministérios para se governar um país. O Lula daria um ótimo exemplo de que gostaria mesmo de cortar gastos, diminuindo o número de ministérios. Outra questão também, por que 16 bilhões para Lei Rouanet? Os artistas, os atores, os cantores, na grande maioria da Globo, eles estão precisando de ajuda financeira do governo? Sinceramente, gente, estão precisando? Enquanto o governo está sem dinheiro para auxílio gás, diminuindo famílias no Bolsa Família, o dinheiro da Lei Rouanet está intacto, né? Ali não pode mexer em nada, afinal de contas, né? Todos aqueles artistas da Globo ajudaram e muito colocar o Lula na presidência da República. Mas o Lula não pode esquecer que as famílias carentes, mais pobres do cadastro único, do Bolsa Família, do auxílio gás, também ajudaram a colocar ele lá na presidência da República. Deve ser por isso que lá no Nordeste o Lula está despencando e derretendo, né? Estão percebendo, estão acordando, né? O Lula diminuindo o número de famílias do Bolsa Família, não está tendo dinheiro para pagar auxílio gás, né? Vários cortes no orçamento das famílias carentes, mas na Lei Rouanet o Lula não mexe. O povo nordestino está começando a acordar, gente, tá? E não para por aí não, eu disse para vocês que era o primeiro, né? Tem mais um, essa aqui é uma das maiores passadoras de pano pro Lula, dessa vez nem ela conseguiu, gente, tá? E ela disse que a picanha que o Lula prometeu lá durante a campanha não entrou dentro do carrinho, tá? E o colchão duro está saindo de dentro do carrinho. Vamos ver, gente, tá? Natuza Neri pisoteou o governo Lula, gente, tá? É uma cena raríssima de se ver, mas fez isso. Presidente, o governo vai mal entre mulheres, que ajudaram a salvar a eleição de Lula em 2022, entre os mais pobres e entre a população do Nordeste. Ou seja, as três estacas de Lula em termos de vitória em relação a 2022. Os três alicerces, né? Exatamente. Esses três